Oi, meninos! Na aula de hoje nós vamos aprender a calcular raiz quadrada e raiz cúbica. Vamos lá? Então, vamos começar, meninos. Vamos aprender alguns nomes que vão aparecer na nossa raiz, ok? Esse N aqui, que é um número que vai aparecer pequenininho, coladinho na nossa raiz, a gente chama ele de índice, ok? Então, esse aqui é o nosso índice. Esse A aqui, que é o valor que está dentro da nossa raiz, a gente chama esse valor aqui de radicando. O símbolo da nossa raiz a gente chama de radical. E por fim, esse valor aqui de B a gente chama de raiz, que é o valor mesmo da nossa raiz, ok? Então, esses aí são alguns nomes que nós vamos precisar, até para resolver as atividades e também para ficar mais fácil mesmo na hora que eu estiver explicando para vocês, ok? Então tá, meninos, vamos agora fazer alguns exemplos, tá? Para vocês entenderem como é que funciona o nosso conceito de raiz. Vamos supor agora que eu tenho uma raiz quadrada de 36. Todas as vezes que não aparecer o númerozinho aqui coladinho com a minha raiz, quer dizer que essa minha raiz é uma raiz quadrada, ok? É como se ele tivesse camuflado. É a mesma coisa escrever o número 2 aqui. Mas, como já está implícito, não precisa de colocar. Ah, professora, se eu quiser colocar, posso? Pode, fica à vontade, não tem o menor problema, ok? Eu até vou colocar ele aqui para a gente lembrar que isso aqui é uma raiz quadrada, ok? Ótimo, então é uma raiz quadrada de 36. Como que funciona a raiz quadrada? Eu vou ter que pensar num número que multiplicado por ele mesmo dê 36. Quantas vezes multiplicando por ele mesmo? O meu índice não é 2? Então, multiplicando duas vezes por ele mesmo. Como assim? Olha só, pensando um pouquinho, a gente já descobre que um número possível que multiplicado por ele mesmo dê 36 é o nosso número 6. Olha, 6 vezes 6 dá quanto? 36. Pronto. 6 vezes 6 deu 36. Então, quer dizer que 6 é raiz de 36? Raiz quadrada de 36? Sim. Outro exemplo. Vamos supor que eu queira calcular a raiz quadrada de 81, ok? Como que eu faço para calcular a raiz quadrada de 81? Simples, meus amores. Raiz quadrada de 81, como é que vai ser? Que número que multiplicado por ele mesmo dá 81? Não é o número 9? Ah, por que que é 9? Simples, porque 9 vezes 9 é igual a quanto? 81. Simples assim, ok? Tá claro? Então, raiz quadrada pra gente é uma coisa que vem mais automático, que nós já utilizamos várias vezes no dia a dia. Muito bem, mas e quando essa raiz quadrada ela não é exata? Vamos ver o que acontece. Quando a minha raiz quadrada não é exata, vamos pegar um exemplo aqui qualquer, tá, meus amores? Vamos supor que a minha raiz agora seja a raiz de 216, ok? Então, vamos calcular a raiz de 216 e ver quanto que vai dar. Vamos ver, raiz quadrada de 216 é igual. Então, vai ficar 216 e eu vou pegar esse meu número, né, esse meu radicando, e fatorar ele. Então, eu começo a minha fatoração por 2. 216 dividido por 2 vai dar 108. Mais uma vez, dá para eu fatorar por 2. 108 dividido por 2 vai dar quanto? 54. 54 dividido por 2 vai dar 27. Agora, minha divisão vai ser por 3. 27 dividido por 3 dá 9. Por 3 novamente dá 3. Por 3 deu 1, ok? Ótimo. Então, olha só. Agrupando tudo aqui, o que que nós temos? Primeiro, antes de mais nada, eu tenho que analisar quem é meu índice. O meu índice aqui não é como se fosse o número 2? Lembra que quando eu não escrevo nada, é a mesma coisa de escrever raiz quadrada? Então,
O meu índice é 2. Então, eu vou agrupar os meus números de 2 em 2. Como assim? Olha só. Aqui eu vou ter 2 números 2, então eu vou agrupar ele aqui. E aqui também deu para agrupar 2 números 3, ok? Então, reescrevendo esse número aqui, o que que nós temos? Eu tenho 2 elevado ao quadrado, certo? Porque aqui são 2 números 2, então isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. E aqui é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Então, vou escrever aqui, vezes 3 elevado ao quadrado, ok? Aí, sobrou esse número 2 e esse número 3. Eles ficam de fora? Não, vou colocar eles aqui também. Vezes 2 vezes o número 3. Pronto, é só reescrever esses números. Esse 216, na verdade, ele só está reescrito de uma maneira diferente. 216 aqui é a mesma coisa de escrever dessa maneira aqui, só que fatorado em números primos, ok? Então, o que eu vou fazer agora? 216 não está dentro da raiz, então esses números aqui também têm que estar dentro da raiz, ok? Ótimo. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar, né, cancelar esses expoentes aqui. O que vai ficar fácil, porque nós já agrupamos de 2 em 2. E a minha raiz, ela é o quê? É uma raiz quadrada. Então, vai ficar bem simples de agrupar. Então, vamos ver. Isso aqui eu posso reescrever dessa maneira aqui, ó. Raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 2 vezes raiz de 3. O que eu fiz? Eu só separei as minhas raízes, eu dividi elas aqui, tá vendo? Ó? Eu reescrevi elas, separando elas, ok? Agora ficou fácil, meninos. Eu posso vir aqui, ó, cancelar esse 2 com o meu índice aqui, porque lembra, o meu índice é 2. Eu cancelo esse aqui com essa minha raiz que tá aqui, que é uma raiz quadrada. E esses dois aqui, ó, que sobrou, eu não faço absolutamente nada, porque não tem como eu cancelar, ok? Cancelando, vamos ver o que sobra. Então, olha só, meninos. Lembra que na folha anterior, a gente cancelou esse 2 com esse 2 aqui, esse com esse. E o que sobrou? Olha, esse aqui eu já consegui tirar da raiz. Então, o que sobrou? Sobrou 2 vezes 3, porque eu já consegui tirar eles da raiz, tá vendo? Que eu cortei a minha potência com o meu índice. E esse aqui, ó, eu não consegui tirar da raiz, mas eu consigo multiplicar os dois. Quanto que é raiz de 2 vezes raiz de 3? Raiz de 2 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 6. Pronto. Ainda tem como eu simplificar? Tem. Quanto que é 2 vezes 3? Uai, 2 vezes 3 é 6. Vezes quanto? O meu raiz de 6. Ah, então quer dizer que isso aqui é o resultado daquela raiz que nós estávamos calculando? Sim. Então, quer dizer que esse resultado aqui é o resultado simplificado de raiz de 216. Então, a raiz quadrada de 216 é igual a quanto? É 6 raiz de 6, ok? Então, a gente sempre vai fatorar um número e agrupá-los de acordo com o índice, ok? Vamos ver agora no caso da nossa raiz cúbica. Meninos, no caso da nossa raiz cúbica, ela vai funcionar de maneira muito parecida com a raiz quadrada. Por exemplo, se eu tenho aqui 3, ok? Que é a minha raiz cúbica aqui, então o meu índice vai ser 3. Então, eu quero calcular, por exemplo, raiz cúbica de 27. Quanto será que é igual a raiz... Quanto que vai dar a raiz cúbica de 27? Uai, eu tenho que multiplicar o número por ele mesmo 3 vezes. De uma forma que dê quanto? 27. Pode ser 2? Não. Por quê? 2 vezes 2. Vou colocar vezes assim, tá, meninos? Vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, não pode. Deu diferente de 27. Então, não pode. Será que é 3? Vamos ver. 3 vezes 3 vezes 3 é igual a quanto? Uai, 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 9, 27. Opa, deu certinho. Então,
Desculpem. Então, raiz de 27 é igual a quanto? 3. Raiz cúbica de 27 é igual a 3, ok? Isso aí a gente tá careca de saber, que nós já fizemos muitas vezes em sala de aula, tá? Agora, vamos para o caso em que a raiz cúbica ela não é exata. No caso que a minha raiz cúbica não é exata, nós vamos fazer de maneira muito análoga à raiz quadrada. Porém, ao invés de agrupar de 2 em 2, nós vamos agrupar de 3 em 3. Vamos ver lá. Então tá, meninos. Vamos ver agora, vamos calcular a raiz cúbica de 540. A princípio, eu não sei quanto que é a raiz cúbica de 540, certo? Mas eu posso descobrir. De que maneira? Fatorando. Então, eu vou vir aqui e vou fatorar o meu 540. Então, eu vou começar a minha fatoração pelo número 2. 540 dividido por 2 dá 270. Dividido por 2 novamente dá 135. Dividido por 2 de novo, por 2 não pode, certo? Por que não pode? Porque 5 é ímpar, não é divisível por 2, então não pode. Então, não posso dividir o meu 135 por 2. Eu vou escolher o outro número. Que número que eu divido 135 que vai dar um número exato? O 3, certo? E o 3 é primo, então ele serve perfeitamente aqui. 135 dividido por 3 vai dar 40. Vai dar 45. Ótimo. Agora eu vou pegar esse 45 e vou dividir por outro número primo, que só pode ser o número 3 por enquanto, certo? Então, 45 dividido por 3 vai dar 15. Próximo número. Que número que eu divido 15? 3, novamente, certo? 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Pronto. Agora, na hora de agrupar, o que eu vou ter que analisar? Eu vou ter que analisar qual é o meu índice da raiz. O meu índice da raiz aqui, no caso, vale 3. Então, eu vou agrupar de 3 em 3. Olhem só, o número 2 não tem como agrupar de 3 em 3, porque ele só possui 2 elementos. Então, deixa ele quietinho aqui. Agora, o número 3 tem como eu agrupar de 3 elementos. Então, vai ficar 3 elevado a quanto? A 3. Beleza? E o número 5 também não tem como agrupar, então deixa ele quietinho aqui. Então, reescrevendo essa minha fatoração, o que eu vou ter? Eu vou ter 3 elevado ao cubo vezes 2 vezes 2 vezes 5, tá? Então, agora eu quero calcular a raiz cúbica desse número aqui, que está aqui dentro do parênteses, ó. 3 elevado ao cubo vezes 2 vezes 2 vezes quanto? Vezes 5. Vamos ver como que vai dar. Muito bem, meninos. Então, nós paramos aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou tentar cancelar essa minha potência que está aqui. Por isso que a gente agrupou de 3 em 3. Porque agora sim eu consigo cancelar essa minha potência com o meu índice que está aqui na minha raiz. Mas primeiro eu vou separar essas minhas raízes aqui, ok? Para quê? Só para ficar mais fácil de visualizar o que eu estou fazendo. Quem já tem prática já pode fazer direto, tá? Então, aqui vai ficar raiz cúbica. Deixa eu melhorar esse 3 aqui. Vai ficar parecendo um 3 mesmo, né, meninos? Então, aqui vai ficar 3. Então, raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Esse 3 aqui eu consigo cancelar. Então, esse 3 aqui, ó, vai embora com esse de cá. Então, já era, ó. Não precisa escrever ele mais. Então, o que sobrou nisso aqui? Simples, sobrou só o 3. Então, dessa raiz aqui só ficou o 3. Vezes quem? Aqui não tem como eu mexer, então vai continuar assim. Só que repara, esses dois aqui não são iguais? Então, eu consigo multiplicar eles, ok? De que maneira? Quanto que é raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2? O que vocês acham que é? Então, meninos, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vai ser raiz cúbica
Lembra que é muito parecido com a raiz quadrada? Raiz cúbica de 4 vezes quanto? Raiz cúbica de 5. Então, aqui vai ficar 3 vezes. Pronto. Aqui eu tenho duas raízes com o mesmo índice. Quando eu tenho duas raízes com o mesmo índice, o que eu faço? Eu multiplico os meus o quê? Radicando, igual eu fiz aqui em cima. Então, vai ficar raiz cúbica de 20. Então, aqui, resultado vai ser 3 raiz cúbica de 20. Então quer dizer que raiz cúbica de 540 é igual ao quê? A 3 raiz cúbica de 20. Ok? Tá claro? Então, todas as vezes que eu tiver que calcular raiz, até mesmo as raízes exatas em que a gente não sabe de cabeça, eu fatoro e agrupo de acordo com o meu índice, ok? Se for índice 3, eu agrupo de 3 em 3. Se for índice 2, eu agrupo de 2 em 2. E assim sucessivamente. Tá certo? Meninos, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar por e-mail, tá? Bons estudos e até mais!